Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje vou recapitular um filme de drama e romance de 2004. Nomeie A Porta no Chão. O filme começa com uma casa de praia construída na ilha, onde vemos um autor muito bom chamado Ted. Ted mora aqui com sua esposa Marion e sua filha Ruth. A parede da casa deles está cheia de fotos dos filhos Tom e Tim. Na verdade, há alguns anos, seus dois filhos morreram em um acidente de carro, e Marion não suportou esse choque desde então até agora ela vive em depressão. Por outro lado, Ted está ocupado com seu trabalho, e Ruth é cuidada por sua babá Alice. Ruth também fica sabendo do acidente de seus irmãos, e Ruth sempre olha para as fotos de seus irmãos mortos. Um dia, Ted contrata um assistente para si mesmo, para que o assistente possa fazer pequenas tarefas para ele e ao mesmo tempo também possa fazer o trabalho de motorista para ele, porque a carteira de motorista de Ted foi cancelada há 3 meses, cujo nome é Ed. Então Ted conta a Marion sobre Ed, e então esses dois conversam por um tempo. Ficamos sabendo isso ouvindo suas palavras, que desde a morte do filho, muita distância aumentou no relacionamento entre eles. E Marion, em estado de choque, não fala muito. Agora vendo seu relacionamento em tal condição, Ted diz a Marion que por algum tempo devemos nos afastar uns dos outros. E Marion concorda com isso também, e vai se hospedar em um hotel da cidade. Na mesma noite, Ruth se assusta ao ver um sonho, e Ruth vai até Ted e conta a ele sobre seu sonho. Então Ted conta a ele uma história e o coloca para dormir. E então Ted começa a escrever um livro sobre o sonho de Ruth. Na manhã seguinte, Marion vai buscar Ed, porque hoje Ed estava prestes a começar seu trabalho de assistente. Então Ed se aproxima e vê que em vez de Ted, sua esposa veio buscá-lo. Então, quando Ed vê Marion, ela o acha muito bonito, e então ele também se sente muito atraído por ela. E então Marion deixa Ed cair na casa de Ted, e depois vai para o hotel dela. E então Ted conhece Ed, e Ted conta a ele seu trabalho, e Ted conta isso a ele também, que você terá que morar nesta casa a partir de agora. Na verdade, Ed admira muito Ted, e Ed quer ser um escritor de sucesso como Ted. É por isso que Ed está muito feliz por estar aqui, e Ted mostra a casa inteira para ele. E ao fazer isso, ele também conta a ela sobre a deterioração de sua vida conjugal. É assim que Marion e ele estão vivendo separados um do outro. Então também descobrimos aquele dia em que Marion fica no hotel, e fica no Ted Hotel por um dia, para que Ruth possa obter o amor de ambos os pais. After this, Ed também conhece a babá de Ruth, Alice. Ela era uma garota muito legal. Além de escrever livros Ted, ele também faz pinturas. Ele sempre faz roupas menos pinturas de meninas. E Ted contrata uma garota chamada Evelyn para ser sua modelo. Então no dia seguinte, Marion vem aqui, e Ed também o segue até o teatro. Ele conhece Ed e Marion, e diz a ele que ele tinha vindo aqui para jantar, porque ele não dá comida de Ted em casa. Depois de ouvir isso, Marion conta a ele que um dia eu quero levar você para jantar. Naquela mesma noite, quando Ed volta para casa, então ele começa a dar prazer a si mesmo depois de ver a foto de Marion. Mas então Ted e Ruth também vêm para lá, e Ed escapa por pouco. No dia seguinte, quando Marion vem aqui, então Ed segue até uma praia. E então Ed desliga e vê Marion de biquíni. Depois disso, ele chega em casa e vê as roupas íntimas de Marion. E então ele começa a dar prazer a si mesmo. Mas então Marion volta para casa, e Marion vê Ed fazendo isso. Marion pede desculpas a Ed, que ele deveria ter vindo por gorjeta. Agora Ed estava com muita vergonha de ser pego assim. Mas Marion conta a ele que ela não está com raiva dele, e na idade dele, todo mundo faz isso. Então Ed conta para Marion isso desde o dia em que viu Marion. Desde então ele pensa nela. Ao ouvir isso, Marion não diz nada e permanece em silêncio. No dia seguinte, quando Ed deixa Ted na casa de Evelyn, então veja Ed, que a própria Marion deixou sua calcinha aqui para ela. Então, naquela noite, Marion vai jantar com Ed, e Marion e Ed fala muito. Marion pergunta a Ed, é por isso que você não leva Alice para um encontro? Para o que Ed diz que Alice não está interessada nele. Agora, depois de falar assim por muito tempo, ambos voltam para casa. No dia seguinte, Marion vai ao quarto de Ed, e então ela conta a Ed a história por trás de todas as fotos nas paredes. Agora contando isso, Marion seduz Ed, e então os dois ficam íntimos.
No dia seguinte, Ted vai a um lugar com Ed, onde Ted lê seu livro para 10 pessoas. Ed aprende depois de ouvir a história de Ted, que Ted escreve todos os seus livros sobre sua própria vida. Depois disso, quando ele está voltando para casa, então Ted obrigado Ed, porque desde a chegada de Ed aqui, Marion começou a ser feliz depois de muito tempo. Agora, alguns dias depois, uma noite, Ruth chega ao quarto de Marion, e Ruth vê Ed e Marion ficando íntimos. Vendo isso, Ruth começa a chorar, e então Marion o acalma. Agora Ted também fica sabendo sobre esse caso, e então Ted fala com Ed sobre isso no carro no dia seguinte. Ted diz a ele, é isso que eu quero quando Marion e eu nos divorciarmos. Que você testemunhe em meu nome contra Marion e conte sobre sua oferta para que eu poderia conseguir a custódia de Ruth. Agora, depois de ouvir tudo Ed pergunta a Marion, é por isso que ele ainda está com Ted. Para que Marion conta que Ted é um pai muito bom, e ele também cuida bem de Ruth. E Marion conta isso também, que ele odeia muito o hábito de pintura de Ted. E inicialmente ele costumava fazer fotos de Marion nua também. Agora alguns dias passam assim, e uma noite Ed pergunta a Marion como seus filhos sofreram um acidente. Depois de ouvir isso, Marion novamente se lembra de seus filhos mortos, e então ela não diz nada. Na mesma noite em que Ed estava mostrando todas as fotos para Ruth, Ruth então pede para tirar uma foto para o quarto dela, e Marion concorda com isso, mas Ruth deixa cair essa foto, e seu dedo é cortado pelo vidro quebrado. Ed e Marion o levam ao médico, e então quando Ted fica sabendo, então Ted repreende muito Ed. É por isso que ele deu a foto para Ruth, enquanto este trabalho pertenceu a Marion. À noite, Ruth novamente começa a chorar depois de ter um sonho assustador. Seu Ted tenta acalmá-lo o suficiente, mas ela não se acalma. Depois disso, Marion chega lá, e então ela pacifica Ruth. Vendo isso, Ted se percebe que depois do divórcio, Ruth deve ficar com Marion porque Ruth será feliz lá. No dia seguinte, enquanto Marion está ficando íntima de Ed, Marion de repente começa a chorar. E então Marion Ed explica que ela vai deixar tudo isso logo e ir para algum lugar. Naquele mesmo dia, Ted contrata Ed para ir à casa de Evelyn e devolver todas as suas pinturas, porque agora a mente de Ted estava cheia de Evelyn. Quando Ed vai para a casa de Evelyn, então, sabendo disso, Evelyn fica muito brava, e diz a Ed que Ted terá que vir encontrá-lo na sexta-feira. Mas, enquanto isso, Evelyn acidentalmente bloqueia a porta de sua casa, e então Ed arromba a janela de sua casa e entra. À noite, Marion conta a Ed que na sexta-feira você irá deixar Ted na casa de Evelyn, mas não o trará de volta. Ao fazer isso, será noite para Ted voltar para casa sozinho. Nesse momento, tirando todas as fotos dos meus filhos, vou embora daqui para sempre. E então no dia seguinte, quando Ed leva Ted para a casa de Evelyn, Evelyn estava muito brava. Ele rasgou todas as pinturas enviadas por Ted. E então Ed deixa Ted na casa de Evelyn e volta para casa. Marion então envia Ruth para ver o médico com Ed, porque se Ruth estiver aqui, ela não poderá sair daqui. Por outro lado, Evelyn segue a vida de Ted, e Evelyn também tenta esmagar Ted com seu carro, mas Ted corre perto da praia. Aqui, Ed vai para a loja de fotos depois de remover o ponto de Ruth, ou ele foi dado para consertar aquela imagem quebrada. Depois de ir lá, Ed pede a ele aquela foto hoje, porque ela sabia que quando Ruth chegasse em casa, ela ficaria furiosa depois de não ver sua mãe e a foto. Mas quando Ed pede aquela foto, então, o gerente aqui se recusa a dar a foto a Ed, sobre o qual Ed escreve para eles e explica tudo. Ele também conta a eles sobre o caso dele e de Marion. E ouvindo tudo isso, o gerente está dentro. Ela também dá a foto. Por outro lado, Ted corre para uma livraria, ou ele tinha muitos amigos, e começa a dar-lhes o seu autógrafo. Aqui os olhos de Ted se fixam em duas meninas. Quem era seu grande fã? Pergunta a eles se ela pode deixá-lo em sua casa. Ambas as meninas o levam para sua casa primeiro, onde Ted troca de roupa. Depois disso, Ted conta para as meninas e suas mães que ele quer pintá-la, e com isso todos concordam alegremente. Depois disso, com a ajuda de Ted Girls, ele volta para casa mais cedo, e voltando para casa mais cedo, ele vê Marion saindo. Então Ted se vira para ele, mas nada fala com ela e Marion se muda daqui para Nova York para sempre. Depois de algum tempo Ed vem aqui com Ruth. Ted estava muito bravo com Ed, e então dá um tapa nele, mas em vez disso acerta Ed com um soco no nariz, porque Marion disse a ele para fazer isso. Ed diz a Ted que Marion se foi para algum lugar para sempre,
Junto com isso, todas as fotos dos filhos de Marion também foram tiradas. E agora Ted não tem mais fotos de seus filhos. Agora que Ted fica sabendo de tudo isso, então ele despede Ed do trabalho. E só amanhã pede para ele sair daqui. Após a partida de Marion, ficou muito difícil lidar com Ruth. E então sua babá Alice também deixa o emprego. Agora Ted estava muito triste por causa de tudo isso. E diz a Ed à noite: foi assim que seus filhos sofreram um acidente. Na verdade, naquela noite, essas pessoas foram para a pele. E Marion, Ted e seus 2 filhos estavam bêbados por causa da bebida. O outro filho estava dirigindo naquele momento, que nem tinha muita experiência de direção. Havia neve no farol e na luz de fundo do carro, como Ted esqueceu de limpar, e por não ter visto o carro, um caminhão colidiu com o carro dele na estrada, em que ambos os seus filhos foram mortos. Para aliviar esse sofrimento, ela deu à luz Ruth, mas isso não mudou nada. Agora Ed se sente muito mal depois de ouvir essa história, mas ele não entendeu isso. Como uma mãe pode abandonar sua filha? Agora, no dia seguinte, o servo de Evelyn vem ao encontro de Ted, e diz a ele, agora que Evelyn a demitiu de seu emprego. Ao ouvir isso, Ted o contrata como motorista, e coloca sua esposa no trabalho de cozinheira e babá de Ruth aqui. Depois disso, Ed volta para sua casa depois de se despedir de Ted. O criado de Evelyn e sua esposa começaram a cuidar bem de Ruth.